Fala aí, pessoal. Estevão de volta na área através do nosso YouTube. Ajeitei esse trem aqui. Gente, que saudade. Queria estar falando com vocês mais vezes ao longo da semana. A gente está sem Twitter por conta daqueles rolês lá, os imbróglios políticos do nosso grande Elon Musk. Nossa, como eu adoro esse cara. É complicado para a gente, mas nós já conseguimos levar algumas das pessoas, alguns de vocês, para a nossa plataforma do Discord. E vocês também sabem das nossas lives, os horários, os dias, quinta-feira, 8 horas, domingo, 8 horas. Nessa semana, como é semana de data FIFA, a gente tirou uns diazinhos aí para ficar à toa. Então não tem live, beleza? Vocês saberão através dessa plataforma aqui e também do Discord quando haverá nossa próxima live. Domingo não tem, tá? Aí depois do domingo eu já adianto para vocês que volta a programação normal. Então, lembre-se disso. Nesse domingo aqui também não vai ter. Não tem live hoje, né? Obviamente, no dia que está vindo esse vídeo aqui ao ar. E também não tem no próximo domingo. Eu vim fazer, então, graças à data FIFA, um resumão das primeiras 3 rodadas de todos os times. Como eu vou falar dos 20, eu não vou dar detalhe, tá? Às vezes eu vou falar de um ou outro detalhe que é importantíssimo para a caminhada de alguns dos times, mas eu não vou ficar falando sobre tudo. Portanto, não se assuste. A gente dá ênfase maior nas equipes, nas lives nossas, a partir da próxima semana, como vocês já sabem. Se você não sabe, então você clica no botão de se inscrever e aguarda as próximas lives para você entender como que funciona a dinâmica aqui do canal. A gente gosta mais de expor as coisas, obviamente por um viés nosso, né? Não tem como eu expor. A forma mais neutra de expor o negócio seria eu pôr o jogo na sua frente para você assistir. Como você não quer assistir a todos os jogos de todas as rodadas, o nosso canal existe para isso, para a gente falar para você o que aconteceu, tentando ser neutros. Então, a minha camisa do meu time está aqui atrás de mim, mas porque eu tenho que enfeitar algo ao meu redor. Não é porque eu vou ficar pagando pau para o Liverpool exageradamente e diminuindo os adversários. Eu não vou fazer isso. Vamos começar, então, esse resumo bem breve, falando do começo do Arsenal, que cumpre as próprias expectativas, com 2 vitórias e um empate, né? O Arsenal vence o Wolverhampton por 2-0, era esperado. Vence o Villa no Villa Park, vitória importantíssima. É esperado para um time que tem que disputar o título, né? E tem tudo para isso. E deveria ter vencido o Brighton, não venceu porque o juiz roubou. Esse é o resumo mais de boteco, mas ao mesmo tempo ele está muito preciso. O Chris Kavanagh, meu Deus, se você torce para o Arsenal, sinta-se abraçado ou abraçada. Que porcaria de decisão foi aquela. O Arsenal fazia um jogo dentro do próprio padrão contra o Brighton, fez 1-0, jogando melhor do que o time do Fabian Hürzeler, mas aos 49 minutos, né, 4 do segundo tempo, o Chris Kavanagh aplica um segundo amarelo muito exagerado. Nossa, que vontade de seguir a regra que esse cara tava. E expulsa o Declan Rice do jogo, porque ele relou o pezinho numa bolinha que estava rolando pertinho dele. E, nossa, meu Deus, como ele fez isso? Ele atrasou o jogo em 2,4 segundos. Ah, mas isso aconteceu também nesse jogo. O João Pedro deu uma bica numa bola para o Raikkonen Parta e você não fez nada. Aí o juiz fica quietinho, né? Teve isso. Isso atrapalha o curso de um time que, na minha humilde opinião, deveria ter conquistado a 3ª vitória em 3 jogos. E esse é um time que vai, de fato, disputar o campeonato. Começou já jogando da forma que a gente esperava. Isso não quer dizer que é um Arsenal que está goleando todo mundo, está amassando todo mundo. Não, é o começo do campeonato, né? O que eles tinham que fazer era vencer os 3 jogos. Eles caminharam para isso até que entrou o Chris Kavanagh no caminho e expulsou o Rice. Inclusive, o Rice perde o próximo jogo, que é contra o Tottenham. Esse exagero aqui do nosso coleguinha teve um preço, hein? Para o Arsenal pagar. Pelo menos, portanto, para a torcida do Arsenal, é um começo digno de um time que disputa o campeonato, como destaque aqui a vitória por 2-0 no Villa Park. O segundo time que eu vou comentar é o Aston Villa, inclusive. O Arsenal está em 4º nesse momento, tá? Mas tanto faz a tabela, gente. 3 rodadinhas não significa nada. O Aston Villa está em 7º nessas 3 rodadazinhas. Eles venceram o West Ham por 2-1, fora de casa na primeira rodada, perderam para o Arsenal no jogo que eu acabei de falar do Villa Park, né? E venceram o Leicester fora de casa por 2-1. Então o Villa vence os 2 jogos que não são no Villa Park e perderam para o Arsenal, que é uma derrota perdoável.
na rodada 2. Isso dá 6 pontos ao Aston Villa do Unai Emery, eles que terão que jogar Champions, né, entre as outras taças domésticas também durante a temporada, e começam com um futebol seguro, né, algo próximo do que eles faziam na temporada passada. O que tem de diferente aqui é uma incapacidade do Oli Watkins de converter as chances que ele de fato teve nessas primeiras 3 rodadas. Algo natural, ele vai voltar a marcar, né, em algum momento, e não vai ser pouco. E acho que se tem alguma coisinha um pouco negativa que dá para falar do Villa, seria isso. De resto, um time plenamente capaz. No jogo contra o Arsenal, eles incomodaram muito em transição ofensiva, o contra-ataque deles estava afiado. O Oli Watkins poderia ter feito um gol nesse jogo, não converteu, o Arsenal pune, porque o Arsenal é o Arsenal. E o Villa, então, está em 7º. Bournemouth, terceiro time que eu vou comentar. 8º lugar para o Bournemouth, que está invicto. Eles começam a temporada com um empate fora de casa contra o Forest. Depois disso, eles empatam com o Newcastle no Vitality Stadium, na casa deles. E eles poderiam ter vencido o Newcastle, tá? Eles poderiam. Isso aqui é diferente do que eu acho que era o curso natural do jogo do Arsenal contra o Brighton, que eu estava comentando agora há pouco, em que eu tenho alguma certeza de que o Arsenal venceria aquele jogo, né? E não é alguma, é bastante certeza. Aqui eu não tenho, porque o Newcastle, inclusive, pressiona no final desse jogo contra o Bournemouth, mas teve um gol anulado que eu vou chamar de mal anulado, porque para mim a bola bate no ombro do jogador do Bournemouth e não no braço, como o VAR acusou. Ficou 1-1, mas poderia ter sido uma vitória do Bournemouth, e isso é importante porque eles não são bobos. Acabei de falar para vocês também que esse time está invicto até o momento, e eles conseguiram a primeira vitória deles em 24-25, depois de tomar 2-0 do Everton na terceira rodada, em Goodison Park, fora de casa, portanto, e eles buscaram nos 9 minutos finais do jogo o 2-1, 2-2, 3-2, sim, terror para o Everton, e baita recuperação para o Bournemouth, um time que começa a temporada de forma competente, né? Então eles estão em 8º lugar, com 3 pontos desse jogo e 2 pontos dos outros 2 empates. O time ainda não perdeu, time do Andoni Iraola, que fez a melhor temporada da história do Bournemouth temporada passada, e começa aqui de forma digna, né? Poderia ter vencido o Newcastle, conseguiu fazer um jogo aí, troféu de igual para eles, e contra o Everton eles superaram um mau jogo deles, do Bournemouth, para buscar o resultado no finalzinho ali, quando tudo já parecia perdido. Inclusive o Everton poderia ter feito o 3º, 4º gol aqui, antes do Bournemouth começar a reviravolta. A gente passa agora para Brentford, que está em 6º lugar. O Brentford venceu o Crystal Palace por 2-1 na primeira rodada, perdeu para o Liverpool em Anfield, resultado totalmente perdoável, por 2-0, e vence o Southampton na própria casa do Brentford por 3-1. Eu acho que do começo do Brentford o que dá para falar é pés no chão para os haters do Brentford. Tô brincando, ninguém tem hate no Brentford, mas esses caras não são candidatos a serem rebaixados para mim. Eles não eram antes da temporada começar, e eu sei que bastante gente, quando foi fazer as previsões da temporada, considerou eles dessa forma. Para mim, nunca apareceu. Eu ainda preciso ver sinais bem piores do que o que eles apresentaram na temporada passada para falar que esse time brigaria para não cair. Eu não estou falando isso por esses resultados. Eles poderiam ter perdido os 3 primeiros jogos, que eu ia falar a mesma coisa. Repito, porque as primeiras 3 rodadas não dizem muita coisa, gente. Tá? Inclusive, estou fazendo esse apanhado aqui por causa da data FIFA. Eu nem ia fazer isso aqui. O Brentford, então, conseguiu 6 pontos desses primeiros 9 possíveis e se coloca, na minha opinião, como um time diferente, né, de contexto diferente dos times que subiram agora. Isso aqui é um time mais capaz. Contra o Southampton, inclusive, a gente teve um grande exemplo disso, né? Esses caras tomam pressão no primeiro tempo, bastante pressão. Se você está passando pela TV e não conhece os dois times, você acha que o Southampton vai ganhar aquele jogo, e aí, nesse mesmo tempo, né, nesse mesmo ponto do primeiro tempo, no segundo, você olha e fala, meu Deus, acabou a partida, não tem mais o que o time visitante fazer. Isso denota, no mínimo, uma capacidade defensiva superior, pelo menos nesse momento, e também uma capacidade de agredir, de converter nas chances que você cria, que nesse momento aqui é bem superior à do Southampton. O Brentford toma gols, então, em todos os jogos, porém, por conseguir marcar, muito através da criatividade do Mbeumo, né, e do Issa no ataque, eles conseguem marcar o suficiente para ter 2 vitórias. Junto com eles, outros queridinhos do canal do Not Soccer, o Brighton. O Brighton está em 3º lugar. Eles não sabem brincar. Eles estão achando que eles são grandes
E o Chelsea de pobre começa o campeonato com um 3-0 contra o Everton em Goodison Park. Quem que esses caras estão achando que eles são? Estevão, o Everton é fraco. Não, mas você já viu um jogo do seu time no Goodison Park? Não é assim, não. E não foi fácil, inclusive, isso aqui. Eles começam um jogo com o Everton melhor do que eles, mas o Brighton consegue, depois de uma espetada com o Minté, fazer o gol do 1-0 com o Mitoma. E o resto do jogo foi do Everton tendo problemas para voltar ao ataque, como eles tinham feito no primeiro tempo. E o Brighton chega e mete o segundo, chega e mete o terceiro. 3-0 merecido, mas num jogo que era complicado, pelo menos nos primeiros ali 30 minutos. Depois eles batem o Manchester United, grande vitória, né, no Amex por 2-1, e empatam com o Arsenal naquele jogo que eu critiquei aqui, a decisão do Chris Kavanagh de expulsar o Declan Rice, né? Isso aqui seria, para mim, uma derrota do Brighton, num curso natural das coisas, de como seguir a partida, mas eles também têm os méritos, não tem nada a ver com a decisão do árbitro, né, que foi uma péssima decisão, e eles conseguem cutucar o Arsenal ali com um homem a mais, com bastante substância, né? Eles poderiam ter feito o gol com o Ayari, mas ele chuta de cabeça baixa, e acho que essa foi a grande chance do Brighton, e ele chuta em cima do Davi Raya. O Arsenal também poderia ter vencido nos contra-ataques, mas isso mostra já também um poder do Brighton de, se tiver num contexto de jogar com um a mais, por exemplo, ou se o adversário moscar, esse time pode punir. Então, com 7 pontos, eles estão em terceiro lugar, esse time ainda não perdeu, é um ótimo começo para o Brighton do Fabian Hürzeler, e é curioso porque esse técnico tem a mesma idade que eu, ele é 1 ano mais velho que eu, só. Bizarro. O que eu estou fazendo aqui? Eu acho que depois desse começo do Brighton, eu sei muito bem o que eu estou fazendo aqui e o que o Fabian Hürzeler está fazendo lá. Talvez no meu FM eu consiga reproduzir isso. Brighton, então, tem um ótimo começo. O Chelsea está em 11º nesse momento. O Chelsea fez um jogo justo contra o Manchester City, em Stamford Bridge, na primeira rodada. Perdeu de 2-0, mas eu acho que seria muito cruel se a gente fosse julgar o trabalho da comissão técnica e dos atletas por uma derrota contra o City. Tetracampeão consecutivo da PL, contra um time que ainda está se formando. A gente pode criticar a demora do Chelsea para formar um time, mas isso não é bem culpa da comissão técnica que chegou agora, né? E os jogadores também precisam de um período para a gente julgar a assimilação deles com um novo jeito de jogar do time. Então, as críticas minhas ficam à diretoria, e não é da diretoria que eu vim falar aqui, né? Nas 3 primeiras rodadas, o Chelsea, inclusive, enfia 6-2 no Wolverhampton, consegue superar um primeiro tempo em que deu espaços mais do que queria para o time da casa, né? Esse jogo foi no Molineux. E no segundo tempo acaba totalmente com as chances dos Wolves. O Cole Palmer participa de todos os gols desse jogo. Todos. Sim, no último ele também participou porque ele enfia a bola para o Pedro Neto para dar aquele passe para trás para o João Félix. E o Chelsea empata por 1-1 com o Crystal Palace em casa, na rodada 3. Aqui dá para criticar, né? Porque o Chelsea faz um excelente primeiro tempo, controla totalmente o Crystal Palace, que não cria quase nada. E no segundo tempo, depois do Chelsea ter feito 1-0, ele cede o gol para o Eze, no momento ali em que o Chelsea não tinha conseguido proteger bem a entrada da sua área. O Eze chapa uma bola linda para fazer 1-1, e depois disso a gente não viu o Chelsea agredir ou ter tanto controle quanto no primeiro tempo. E o resultado de 1-1, então, acaba virando justo, né? Para um time que teve bem mais volume que o Crystal Palace, mas se você não conseguiu se impor e meter o 2-1 na sua casa, depois de ter feito aquele primeiro tempo, tem como sim a gente criticar. Dito isso, esperar mais rodadas para a gente falar sobre isso. Não faz sentido julgar o Chelsea de uma nova comissão técnica como se fosse o mesmo Chelsea das temporadas passadas. Eu acho que aí as críticas cabem à diretoria mesmo, ao projeto, de como foi feito. Mas nesse momento aqui o Chelsea está em 11º. Então, uma derrota, uma vitória e um empate. O Crystal Palace é o próximo time que eu vou comentar aqui. O resumo do Palace é o seguinte: eles estão em 16º lugar. Palace perdeu o Olise, perdeu o Anderson e também teve algumas adições que a gente ainda não viu no time principal. Ou viu, mas viu por poucos minutos, né? A gente ainda tá para ver qual vai ser o time favorito do Oliver Glasner. E na primeira rodada eles perdem para o Brentford por 2-1 fora de casa. Eles perdem para o West Ham no Selhurst Park, né, na casa do Palace, por 2-0. E eles empatam com o Chelsea por 1-1 nesse jogo que eu acabei de comentar em Stamford Bridge. Importante resultado em Stamford Bridge, sim, de um jogo que o curso natural ali na metade da partida parecia ser do Crystal Palace perder sem pegar na bola.
Na segunda rodada, você teve o mais frustrante desses 3 jogos. Eles trocam com o West Ham no começo do jogo, são melhores do que o West Ham até o momento no segundo tempo em que o West Ham faz o primeiro gol, faz o segundo, passa a ser melhor do que o Palace no jogo e obriga o Palace a tentar jogar, a tentar agredir eles, num contexto em que o West Ham começa já a ficar muito confortável com os contra-ataques. Poderia ter feito 3 no Palace aqui, não fez, mas começo então, sensações mistas para o Palace, e dá para falar que é decepcionante esse comecinho, por conta do excelente momento deles, né, desde a chegada do Oliver Glasner na reta final de 23-24. O Everton é o último colocado nesse momento na tabela da Premier League. O Everton perdeu os 3 jogos num 3-0 bem desanimador para o Brighton na primeira rodada, como eu falei aqui no momento do Brighton, né, no resumo deles. O Everton começou jogando melhor, só que depois que toma o primeiro, a coisa muda de figura. Toma o segundo, muda mais de figura. Toma o terceiro, eles morrem na partida. Depois disso, eles são triturados pelo Tottenham. Esse jogo do Tottenham foi na casa do Tottenham. E depois disso, o Everton buga um pouco a minha cabeça, porque eles perdem por 3-2 para o Bournemouth na casa deles, né, no Goodison Park, de uma forma contraintuitiva. Seria muito simples eu chegar aqui e falar: o Everton vai cair, vou fazer um vídeo mega sensacionalista falando que o Everton vai ser rebaixado porque eles estão com 0% de aproveitamento. Eu vou esperar umas 15 rodadas para eu fazer um negócio que nem vai ser isso aí, porque tudo muda. E aqui a gente tem, como eu falei, um cenário contraintuitivo de um time que não venceu nenhuma partida. Muito pelo contrário, perdeu as 3. Contraintuitivo por quê? Contra o Bournemouth, esse 3-2, que poderia ser um jogo para muita gente de isso é jogo de time que cai. Não é bem assim. Eles abrem 2-0, o Everton, jogando bem. Jogando bem. Eles não só fizeram 2-0, eles fizeram 2-0 jogando bem. No segundo tempo, eles continuam jogando bem, ao ponto de ter chance para fazer 3-4. O Bournemouth foi bem mal nesse jogo aqui. O Everton deu uma amassada nos caras. Estranho, né? Pois é. Bem-vindo ao mundo real, que não é videogame. Aqui as coisas não são lineares, né? Às vezes nem no videogame quando você toma aquele gol lá aos 90 de cabeça, sabe? Enfim, aqui eles tomaram o gol aos 90. Tomaram 2, inclusive. O Everton, que estava jogando bem, como eu falei, poderia ter goleado. Faltando 9 minutos para a partida acabar, eles tomam 2-1, 2-2, 3-2. Acredita em mim quando eu falo para vocês que 70% desse jogo, talvez mais do que isso, foi do Everton jogando bem melhor. Só que eles mereceram a derrota do tanto que eles defenderam mal a própria área nos últimos minutos, e o Bournemouth merece a vitória por causa do tanto que eles não desacreditaram da possibilidade de vitória. Alarmante, mas eles foram bem contra o Bournemouth e eles conseguiram classificação também jogando bem na Carabao Cup, naqueles joguinhos do começo lá que você tem que ganhar e tal, mas eles foram bem. Alarmante, repito, mas esse time ainda tem a volta do Branthwaite para jogar, acho que volta já em setembro. Vamos ver os próximos jogos do Everton antes da gente começar a criar narrativas, tá? Porque a narrativa está muito pronta aqui no momento, né? Mas lembremos, na temporada passada, esse time só disputou uma briga ali contra o rebaixamento por conta da dedução de pontos. Não fosse isso, teria sido uma temporada de pegar 11º lugar. Vamos ver. O 12º lugar nesse momento é do Fulham, que, seguindo a nossa ordem alfabética, teve uma derrota para o Manchester United na rodada 1. O Fulham ganhou do Leicester por 2-1 em casa, né? Esse jogo foi no Craven Cottage. E eles fizeram o primeiro jogo do Ipswich no campeonato, que foi um empate de 1-1. Sim, o primeiro, porque jogos do Ipswich foram contra Liverpool e City. Não dá para contar. Vai perder mesmo, né? E aqui, no primeiro jogo do Ipswich, o Fulham é o time que faz uma trocação ali forte com esses caras. Poderiam ter vencido, o Ipswich poderia ter vencido também, e fica 1-1. Um bom começo do Fulham, dadas as perdas deles. Eles perderam o Adarabioyo, o Palhinha e o William. Tem quase como uma espinha ali do time, né? Um jogador importante em cada setor. E a gente imaginava que
isso tinha sido cruel demais com o Marco Silva, mas nesse comecinho aqui, o que eles jogaram foi interessante, né? Dá pra gente elogiar, chamar de bom começo. Uma derrota para o United só por 1-0, uma vitória contra o Leicester e o empate contra o Ipswich, que é um time que, não se engane, tem como o Ipswich ser um time acima dos outros dois que subiram. Estou falando que tem como, eu não estou dizendo que é. Tem como. Que eles mostraram nesse começo aqui, bem adverso deles, que inclusive é o próximo time do qual eu vou comentar, pode dar alguma chama de esperança para o resto da temporada. O Ipswich perde a estreia para o Liverpool em casa, depois de fazer um primeiro tempo em que eles foram superiores ao Liverpool, eles conseguiram neutralizar as ações dos Reds no primeiro tempo e também criar chance em contra-ataque. No segundo tempo, você já sabe o que acontece, o Liverpool acorda para a vida, faz 2-0 e vence merecidamente. O Ipswich cai na besteira do segundo jogo de fazer um gol do City no minuto 7. E aí você já sabe o que aconteceu, né? Cutucou o City lá com a vara curta, ele amassou tudo ali em 9 minutos, 8 minutos, o City virou para 3-1, o resto é história. Mas contra o Fulham, o Ipswich foi digno. Fizeram um bom jogo, poderiam ter vencido, e isso é interessante para nós, porque a gente gosta de ver o campeonato sem aquelas coisas muito previsíveis, né? A gente gosta de ser enganado aqui. Por isso que a gente não sai cravando tudo, senão você erra. Toda hora você vai errar. E o Ipswich, então, se mostrou um time digno entre os que subiram. Nesse momento, em 17º lugar, mas calma, Ipswich, porque Liverpool e City já foram. Agora você pode se preocupar só com o Arsenal quando você for enfrentar eles, e o resto você se vira lá para arrumar alguma coisa. Leicester City, um dos que subiram também junto com o Ipswich, está em 15º nesse momento, o Leicester. Eles empatam na primeira rodada contra o Tottenham, num amasso que eles tomaram, mas eles tomam um amasso e vivem para contar a história do gol que eles fazem num cruzamento do Fatal para o Jamie Vardy, o histórico Jamie Vardy. 1-1 Tottenham e Leicester, esse jogo que foi jogado no King Power Stadium. Depois disso, o Leicester visita o Fulham e perde por 2-1 no Craven Cottage. Depois disso, eles perdem para o Aston Villa num jogo que não pareciam que eles estavam tão mal assim. Eles tomam 2-0 do Villa aqui e tem forças para dar uma machucadinha, conseguir o gol, que se eu não me engano, não lembro quem marcou esse gol, mas é o Bonanote, né? Uma bela jogada do Mavidi pela esquerda, que ele sai pedalando, busca a linha de fundo, e o Bonanote aproveita a bola rebatendo na área para fazer um gol, que eu achei que o Leicester estaria pior pelo que as pessoas tinham me falado. Eu não estou falando que as pessoas estavam com a narrativa errada, eu não estou falando isso, mas eu estou contente de ver o Leicester num começo, pelo menos conseguindo empatar bem contraintuitivamente contra o Tottenham e depois não ser massacrado pelo Aston Villa. Sério, foi até competente assim essa exibição. Ao mesmo tempo, segue aqui a preocupação de um time que a gente ainda não sabe qual que vai ser a escalação titular, né? A gente tem que ver o que vai acontecer nessas próximas 7 rodadas, aí pegando ali a 10ª, 12ª, dá para a gente falar com um pouco mais de certeza, mas a gente tem aqui, então, 1 ponto na conta do Leicester por enquanto, coloca eles em 15º. A gente pula para Liverpool, segundo colocado. Liverpool que tem um começo mais que perfeito, eu diria. São 3 vitórias contra Ipswich, obrigação, Brentford em Anfield, obrigação, e Manchester United em Old Trafford. Não necessariamente uma obrigação, mas dá para você falar que é uma obrigação se você pensar no contexto atual desses dois times, né? O Liverpool um time já pronto, que não precisou nem mexer na janela de transferências direito, trouxe o Mamardashvili, que é um goleiro que não vai chegar agora, e trouxe também o Chiesa, que é um reserva, contra o United, que custa arrumar uma forma deles de jogar e custa se controlar as próprias partidas, custa se impor nos jogos. Eu vou ser muito sincero, eu como torcedor e como neutro, nas duas formas de enxergar o jogo, isso aqui para mim era jogo para vencer. Tô sendo respeitoso, era jogo para vencer pelo que eu tô achando que esse time começou jogando de bola e pelas peças que o Liverpool tem, que já se conhecem, né? E também pega um técnico agora de filosofia próxima, não é a mesma coisa, mas é próxima da filosofia anterior do Jürgen Klopp. Então, o Liverpool consegue essa vitória por 3-0 em Old Trafford, que é importantíssima para o moral do time. E o começo mais que perfeito para mim é porque, além do time estar 100% e não ter tomado gol, o Liverpool também consegue sanar momentaneamente, pelo menos nesse comecinho, a ausência de uma figura
para a posição de número 6, né, o primeiro volante. O Liverpool tem no Gravenberch, que é a escolha do Arne Slot, um jogador que, até o momento aqui, né, tá fazendo a torcida não ter saudade da contratação do Zubimendi, que o time queria, mas o jogador não quis ir para o Liverpool, e o Gravenberch tem suprido bastante bem aqui a ausência de um número 6 de confiança, viu? Bastante bem. Começa, portanto, muito bem o Arne Slot. E agora a gente vai falar de Manchester City, o líder, o tetracampeão, o todo-poderoso, o absurdo de Pep Guardiola. A máquina não para. Não para. O City vence por 2-0 o Chelsea em Stamford Bridge, eles não estão nem aí para nada. 4-1 no Ipswich, quem são esses caras? 3-1 no West Ham. Teve 2 hat-tricks do Haaland aqui no meio dessa bagunça. O City começa perfeito, com o Haaland voando, sem Rodri, sem Stones e sem Phil Foden. Eles não precisam disso. Eles podiam, inclusive, dar esses 3 jogadores para o Liverpool, se eles quisessem. Eles não fazem isso. Não fazem isso porque eles sabem que não aguenta. Não vão aguentar o tranco, tá? Viu, senhor Guardiola? Não tem que comparar esses caras, mano. É muito difícil. Vai ter que torcer para acontecer muito erro de arbitragem, igual aquilo que aconteceu no jogo do Arsenal, contra esses caras aqui, para os outros times terem chance. Começo, assim, irretocável. Manchester United, 14º lugar. No outro lado de Manchester, não tem como. O United começa, assim, com problemas que parecem ser um pouquinho variados com relação ao que era na temporada passada, mas são bem parecidos, sabe? Bem parecidos. O United vence o Fulham por 1-0 na primeira rodada, aparentando ter melhorado em alguns aspectos. Só que na segunda eles perdem para o Brighton por 2-1, num jogo que não tem como falar que foi injusto o resultado, e depois tomam um sacode do Liverpool em casa por 3-0, no jogo que mais expôs as deficiências desse time no que diz respeito à transição defensiva e também a transição ofensiva, e principalmente na passagem da bola da defesa, né, do volante que pegou a bola na frente da própria área para progredi-la até o meio-campo. É um time que nesse jogo basicamente não conseguia fazer isso e pegou, claro, um adversário muito capaz para jogar também dessa forma. O Liverpool vai a campo para impedir o United de acertar os seus passes e progredir para o ataque, só que eles foram presas fáceis demais até, né? A partida, inclusive, do Casemiro, que virou um grande símbolo dessa derrota, ela talvez até mascare, sim, a péssima exibição individual do Casemiro, talvez até mascare uma coisa que não é um problema apenas do Casemiro. Como o Pente falou na última live do nosso canal, né, sobre esse jogo, o Pente é o meu colega do canal, para quem não conhece, e é um torcedor do United, assim como a Juju, que também é a terceira parte desse canal. Isso daqui pode ser um caso de todo mundo estar apontando para o Casemiro e para não sei quem, que tiveram falhas individuais. O Kobbie Mainoo, inclusive, erra no terceiro gol do Liverpool e perde a bola para o McAllister. E você pode apontar para eles falando que, nossa, olha, tem que vender o Casemiro e pôr o Ugarte ali. E se o problema for o entorno também, além do mau momento individual? Depois, né, se você não assistiu a esse jogo, se você torce para um dos outros times, vai lá ver. Isso parece muito o caso de um time que ainda tem um problema orgânico, um problema sistêmico. E isso potencializa as cagadas que os indivíduos fazem quando eles não estão bem. Então o United começa num drama parecido com o drama que ele vivia a temporada passada, e tem muita coisa a ser feita aqui. Muita coisa a ser feita. Próximo time é o Newcastle, que está em quinto. É um ótimo começo do Newcastle. O Newcastle começa vencendo por 1-0 o Southampton, em um jogo que teve outra besteira de arbitragem. O Schär foi expulso de uma maneira muito... Nossa, que rigor, né, seu juiz? Eu não lembro quem era o árbitro, inclusive, mas foi aquela coisa do Chris Kavanagh no lance que eu tô xingando aqui no vídeo inteiro do Arsenal e Brighton. Eu sou muito macho, eu vou aplicar a regra. E aí ele expulsou o Schär no comecinho do jogo, matou a partida. Sorte do Newcastle que eles tiveram, né, além da sorte, mérito também de suster a pressão do Southampton, que não foi pouca, e eles conseguiram inclusive marcar, se eu não me engano foi do Joelinton o gol do 1-0, Joelinton muito importante para esse começo do Newcastle.
1-1 contra o Bournemouth na segunda rodada, fora de casa, naquele jogo que eu falei que eles poderiam inclusive ter perdido por conta de um gol não dado, né, não assinalado. Não lembro de quem que era do Bournemouth, mas aquele gol que eu falei do ombro, que o VAR interpretou como braço, eu acho que eles estão loucos. E depois disso, uma vitória, aqui sim, né, muito importante, contra o Tottenham por 2-1 no St. James's Park. O Newcastle, então, segue invicto e eles que nessa temporada não têm de se preocupar, como tiveram na passada, né, com uma competição do nível de uma UEFA Champions League para dividir as atenções da temporada e dividir também o físico, aumentar os minutos jogados. Essa é uma temporada para o Newcastle ter a oportunidade perfeita de mais uma vez, né, brigar por vagas ali no top 5, top 6, quem sabe top 4. O projeto com o Ed Howe segue um projeto muito interessante e nessas 3 rodadas iniciais não tem sido diferente. O Forest está em 9º. O Forest empatou com o Bournemouth. O Forest é uma grata surpresa, tá? Aqui. Naqueles episódios, nas lives de previsão da temporada, vocês viram que eu tinha uma boa vontade um pouquinho maior do que o Pente com relação a eles. Eu acho que esses caras não têm elenco para disputar a queda. Eu acho que o Nuno teria que fazer, o Nuno Espírito Santo, o técnico, teria que fazer uma grande besteira aqui para conseguir colocar esse time para ficar ali disputando com recém-promovidos, time que tiver muito mal aqui. Não é possível, cara, não é possível, né? E aqui, até o momento, não tem dado ruim, não. Eles empataram com o Bournemouth em casa, no City Ground, por 1-1. Venceram o Southampton fora de casa, por 1-0. Isso aqui poderia ter sido bem mais, tá? Esse jogo aqui é um amassozinho da hora do Forest. E eles empatam com o Wolverhampton em casa. Eles estão invictos, então. E nesse jogo do Wolverhampton, que é um jogo onde eles mediram forças com uma equipe que eu acho que é do naipe deles, assim, né? Contra o Bournemouth, também. Mas eu aceitaria uma derrota contra o Bournemouth. Contra o Wolverhampton, eu acho que são projetos que se parecem, de times que que jogaram de uma forma mais reativa e com mais, sabe, menos vontade de se arriscar anteriormente, e hoje não. Hoje o Wolverhampton do Gary O'Neill e o Forest do Nuno Espírito Santo são times um pouco mais interessantes de se assistir aos jogos. E esse empate por 1-1 poderia ter ficado 3-3, né? Foi o primeiro tempo, doideira, tiroteio ali, todo mundo querendo fazer gol, todo mundo querendo tomar também. E no segundo tempo, abaixa um pouco a poeira, Forest é superior, mas fica no 1-1. Eles estão em 9º lugar com 5 pontos conquistados. Southampton é um dos times que acendeu uma luzinha aqui na gente, de alerta, né? 19º lugar nessas primeiras 3 rodadas. Não quer dizer nada, como eu estou falando aqui em todo o vídeo, mas perderam para o Newcastle de 1-0 na primeira rodada, tendo um jogador a mais durante toda a partida. Criaram e não conseguiram fazer nenhum golzinho. Foram amassados pelo Forest na segunda rodada, jogando em casa. E eles poderiam ter perdido demais, como eu falei. E tomam 3-1 do Brentford, num jogo em que o Brentford só foi ceder o gol do Southampton lá no final. E, de novo, padrões se repetiram aqui. Sim, em 3 joguinhos já dá para falar que tem um padrão. Eu posso estar enganado, mas, gente, esse aqui eu acho que é um risco que eu quero correr, viu? Parece que esse time tem um problema para converter as chances que ele cria. Eles tiveram vasta posse contra o Brentford. Se você assistisse ao primeiro jogo, ao primeiro tempo, você pensaria uma coisa, e no segundo tempo você já ia estar assim, meu Deus, como eu fui enganado pelo fluxo dessa partida. Se você já conhecesse o Brentford e o Southampton, você talvez esperasse o que a gente esperou vendo o jogo. Eles vão tomar o gol. Quando toma o primeiro, tem que se jogar mais ainda para o ataque. Toma o segundo, toma o terceiro, acaba fazendo o primeiro gol deles na temporada 24-25, que é um gol do Sugawara. É um belo gol, inclusive, é uma ajeitada que o Lallana dá de cabeça dentro da área. Sim, o Lallana está de volta no Southampton. E o Sugawara bate de trivela, um belo gol. Mas não chega nem perto de mascarar a péssima conversão desses caras nesse início de temporada. O Tottenham está em 10º e o Tottenham empatou com o Leicester num amasso que eles enfiaram nos Foxes no King Power Stadium, mas eles não foram capazes de dobrar o placar depois de abrir e tomaram um gol do Jamie Vardy numa das poucas chegadas do Leicester no gol deles. Muito frustrante, e isso vai se repetir. Eles enfiam 4-0 indiscutivelmente, né? Um abalo sísmico aqui no Everton, na casa do Tottenham, mas na terceira rodada aquilo se repete.
A pressão, o exagero, tira volante, põe atacante e vamos golear esses caras contra o Newcastle, isso daqui, no St. James's Park, mas o Newcastle vence por 2-1. Então, o que poderia dar errado para um time que se propõe a pressionar tanto e criar tantas chances, como é o caso do Tottenham, seria se ele não converter e ceder o gol, né? Isso aconteceu na primeira rodada e na terceira. Ao mesmo tempo, é muito importante destacar o nível desses caras de criação de chances quando eles estão te pressionando. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Talvez seja o time que mais tenha amassado os outros aqui nesse começo de campeonato. Talvez não, eu acho que foram eles, viu? Mas, sobre os resultados, dá para melhorar algumas coisinhas, Tottenham. Dá para melhorar. E essa é a luta do Tottenham, né? A de tentar transformar essa grande pressão que eles conseguem impor em um dos futebols mais legais do campeonato em resultados. Não vai adiantar muita coisa se for o time mais legal de assistir e a torcida olhar no final da temporada, tá em sétimo. Não vai ser legal, né? Enfim. West Ham United em 13º lugar nessas primeiras 3 rodadas. O West Ham perdeu para o Aston Villa por 2-1 em casa na primeira. Venceu o Crystal Palace por 2-0 fora de casa, no Selhurst Park. E mereceram vencer. O Palace foi melhor durante um grande período do jogo, até que o West Ham consegue fazer 1-0, 2, fica confortávelzinho no contra-ataque, e aí dá mais umas espetadas, quase fez o terceiro, vence por 2-0 então, para perder para o City de 3-1 na terceira rodada, não tem nem como criticar, não tem nem base, né? Isso aqui foi um hat-trick do Haaland, vocês viram lá o que aconteceu, não preciso falar nada. O que dá para falar do West Ham até aqui é que eles têm um tema deles na temporada que é o quão diferente do time do David Moyes pode ser o West Ham do Ruben Lopetegui. Muito, né? Eles tiveram, além de manter belas peças que eram do time passado, eles também tiveram excelentes adições na janela. A janela deles é argumentavelmente a mais da hora de toda a Premier League. Mas o que a gente viu até agora nesses poucos jogos do começo da temporada, não só na Premier League, tá? Mas na Carabao Cup também, foi um time bem parecidinho. Bem parecidinho isso aqui. Eu tô doidinho para criticar, eu não vou esconder, não. Mas vamos esperar, né? São poucos jogos. Eu não posso vir aqui de oportunismo. Ah, nossa, eles perderam 2 de 3. Eu vou falar que esse time é a mesma coisa. Eu vou esperar mais. Mas até aqui, eu imagino que a torcida, né? Boa parte da torcida deva estar ainda olhando para o time e falando: nossa, cara. Sério mesmo? A gente pega um Crystal Palace, um Aston Villa com esse time e a gente faz uma escalação bem parecida e joga um futebol bem parecido com o do time do David Moyes, precisando do Tomás Souček entrar na área e sofrer um pênalti ou fazer um gol. Tá? Vamos ver. 18º lugar para o Wolverhampton, o último time do vídeo. Os Wolves perderam para o Arsenal por 2-0, totalmente perdoável. Tomaram 6 do Chelsea com 200 gols que foram do mesmo jeito, não tem como perdoar isso aqui, e depois de um primeiro tempo que era até elogiável, né? O Chelsea deu uma moscadinha ou outra, além de meter os próprios 2 gols, então o Wolverhampton aproveitou dessas moscadinhas e fez um 2-2. No segundo tempo, o Cole Palmer foi fazendo o que ele queria lá, ele deu um passe na direita, gol do Madueke, passe do Cole Palmer na direita, gol do Madueke, passe do Cole Palmer na direita, gol do Madueke. Não é possível, né, gente? Aqui não tem como, né, o Wolverhampton. E o terceiro jogo deles foi um empate contra o Forest, no City Ground, na casa do Forest, onde eles poderiam ter perdido, é verdade. O Forest, no final do jogo, na segunda etapa, é superior. Mas não é como se o Wolverhampton fosse um time que me desse raiva, por enquanto. Quando o time começa a praticar um futebolzinho lento, aquele negócio mequetrefe, eu já gosto de vir aqui e já criticar já. É o que eu tô doidinho para fazer com o West Ham. Mas eu vou esperar. Eu não gosto de ficar fingindo que tô certo. Eu gosto de contar o que tá acontecendo. Portanto, vamos dar tempo aqui pro Wolverhampton, mas é verdade que eles têm apenas 1 ponto nesses 9 possíveis. Também é verdade que eles pegam Arsenal e Chelsea no começo, tá? Enfim. Portanto, esse vídeo aqui eu fiz apenas para ilustrar o que aconteceu com esses times e dar um toque de contexto em alguns deles que eu acho que merecem essa atenção. Os que eu não dei toque de contexto é porque a gente ainda está esperando para ver o que vai acontecer. Tem muita coisa para acontecer.
Eu queria ter feito esse vídeo em metade do tempo, mas é muito difícil, né? Muito complicado. Eu espero que não tenha irritado aí vocês, tirado a paciência. A gente volta nas nossas lives a partir da próxima semana. Domingo não tem, tá? E a gente vai tentar lançar outros vídeos aqui para o YouTube, porque a gente está com saudade de vocês, não dá para falar com todo mundo enquanto o Twitter não volta. Obrigado se você assistiu até aqui. Beijos, abraços, tchau, tchau. E fala com a gente no Discord e reza para a gente ter uma rede social aí para a gente poder conversar com vocês. Beijos, muito obrigado de novo. Abraços. Tchau.